Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esaias Navi, Círculo da Terra. Sejam todos muito bem-vindos e hoje vai ser um debate, tá? Quem está aí esperando esse debate de hoje sobre Trindade, quem gosta do tema, então deixe já seu like, seu boa noite no chat, ok? E é isso aí, já estou com o pessoal aqui, Nilson Senna, R. Star, seja bem-vindo, Gato Furtivo, Janice Santos. Isso aí, pessoal. Já vou logo trazendo os meus convidados que estão aqui presentes. Pastor Marcos Dias, seja bem-vindo. Elise Nascimento, boa noite. E o meu amigo Eric Numacau também está aqui, que vai me ajudar aí na cronometragem, na moderação. Está sempre aí comigo nos debates. E vamos lá. O tema é: Trindade é uma doutrina bíblica? Sim ou não? Né? Eu vou dar 5 minutos para cada um, inicialmente, para apresentar o que vai defender, qual a sua posição, certo? Peço a vocês que não usem os argumentos de uma vez na apresentação, porque às vezes a gente fala assim, se apresenta aí, você vai e joga todo o seu arsenal, tudo, de uma vez na apresentação, aí não dá, né? Tem que dizer o que você defende, mas não significa que você vai usar logo os argumentos, não, calma aí, pessoal. Isso é para o pessoal te conhecer e saber o que você vai defender no debate. O desafiante foi Elis Nascimento, então ele vai começar fazendo a apresentação, como vai começar as perguntas, ok? E no final, quem vai finalizar é o Marcos Dias. Então, eu já coloco aqui o Elis Nascimento, já. Ele tem 5 minutos aí para fazer sua apresentação inicial, para o pessoal que defende sua pessoa. Então, boa noite, Elis, pode começar. Boa noite, reverendo Esaias Navi, boa noite ao pastor Marcos Dias. Eu tenho um canal de apologética no YouTube, também aqui é Elis Nascimento, onde você encontra ali conteúdo sobre imortalidade da alma, sobre trindade e outros assuntos relacionados às escrituras. Nessa noite, aqui no debate com o pastor Marcos Dias, eu vou defender que a doutrina da trindade é um conceito bíblico, porque a gente encontra eco nas escrituras de Gênesis até Apocalipse. Então, a gente vê que há um só Deus, porém, 3 pessoas distintas nessa divindade. Então, a gente vê em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bará, Elohim. Notem que Bará está no singular, Elohim está no plural, porque Elohim é plural de Eloá. Então, deuses criou. Então, já é descartado ali uma ideia triteísta, mas a gente vê que há uma pluralidade de pessoas nessa divindade, porque Elohim criou. E a gente vê no decorrer do texto bíblico que façamos, desçamos, confundamos, sempre há uma pluralidade de pessoas nessa divindade. A gente encontra isso não só no livro do Gênesis, como também em outros livros na Bíblia, nas Escrituras, e a gente pode chegar à conclusão e compreender de que, de fato, a doutrina da Trindade não é um conceito filosófico, mas é um conceito bíblico. Por exemplo, se a Bíblia apresenta que existe um só Deus, se existe um só Deus, e 3 pessoas distintas, porque a gente vê que a doutrina bíblica, ela é monoteísta. Mas aí você encontra textos onde diz que Jesus é Deus. Você encontra textos onde diz que o Espírito Santo é Deus. Mas só existe um Deus. Então, como associar isso? Como entender isso? É chegando à conclusão de que existe um só Deus e 3 pessoas distintas nessa divindade. Eu poderia até citar algum texto aqui. Salmos 72, verso 18, o Pai é Deus de Israel. No Salmo 72, verso 18. O Filho é Deus de Israel. Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. O Espírito Santo é Deus de Israel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23,
versículo 2 e o versículo 3. Mas espera aí, se a doutrina bíblica ela é monoteísta, então quantos deuses de Israel existem? Porque aqui diz que o Pai é Deus de Israel, o Filho é Deus de Israel e o Espírito Santo é Deus de Israel. Então, se fosse Deus separado, seria uma contradição, porque ao mesmo tempo que a doutrina bíblica é monoteísta, apresentaria 3 deuses. Então, seria contraditório. Então, a compreensão correta disso, se entendida gramaticalmente, dentro do texto, dentro do contexto, é que existe um só Deus e nessa divindade 3 pessoas distintas. Então, é isso que eu vou procurar provar aqui biblicamente e ouvir as perguntas do Marcos Dias e responder cada uma, trabalhar cada uma dentro do texto e dentro do contexto. Eu vou procurar responder aquilo que for perguntado nessa noite. Então, de forma introdutória, é isso, reverendo Esaías Navi. Valeu, Eli. Obrigado pelo reverendo, mas não precisa tanto, né? Eu não sou isso, não sou reverendo, não. Mas tudo bom. Pô, muito bem, perfeito. Marcos Dias, agora é a sua vez. Coloquei, posicionei para você. Pastor Marcos Dias. Então, vamos lá. 5 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Dias, né? Provavelmente esse vai ser meu último debate. Inclusive, eu estava falando com Elis sobre isso, né? Que eu estava pensando em parar de debater. O Elis falou algo muito interessante, né? Ele disse assim: nós vemos o eco dessa doutrina nas Escrituras. O tema de hoje é: Trindade é um conceito bíblico ou filosófico? Então, se é bíblico, ele vai demonstrar nas Escrituras que esse conceito, de fato, foi elucidado por algum dos mais de 40 autores bíblicos, né? Se é filosófico, vai ter a ausência desse conceito e, na expressão dele, foi: nós vemos o eco dessa doutrina, né? Se temos um eco, não em outras palavras, seria assim: nós vemos implicitamente, né? Nós vamos depois observar algumas questões sobre. Então, eu vou aqui defender aquilo que nós chamamos de monoteísmo absoluto dentro da classificação do que nós chamamos de Deus em morfe, né, ou morfê, do grego. Então, para ficar mais claro, eu creio que existe um único e soberano, né, absoluto Deus, esse é o Pai, ou seja, existe uma identidade, né, existe uma identidade, é o Pai, de quem tudo procede, 1 Coríntios 8:6. Eu creio na plena humanidade de Jesus, Filipenses 2, eu creio na plena divindade de Jesus, ou seja, eu creio na humanidade, Filipenses 2, creio também na divindade, tanto Filipenses quanto Colossenses 2:9. Eu creio na plena distinção ontológica entre Pai, Filho e Espírito Santo, na Mateus 28:19. Eu creio na plena divindade do Espírito Santo, Atos 5:4, tá? Eu creio na plena pessoalidade do Espírito Santo, Romanos 8:26, né, que há uma distinção, inclusive, de ser pessoal para pessoa, depois nós vamos falar sobre isso. E creio na procedência do Espírito Santo em relação ao Pai e ao Filho, São João 16:13. Então, aqui eu estou deixando claro que a questão aqui é o conceito. Então, os elementos básicos das Escrituras, eu guardo e defendo todas elas. Nós vamos trabalhar a questão do conceito. Se o conceito que eu apresento é bíblico, né, ou se o conceito realmente da Trindade é bíblico. Eu até gostaria aqui de pedir eu fugi até o nome, fugiu o nome aqui, né? Colocar aqui o PDF que eu pedi, tá bom? Só lembrando, enquanto ele está colocando o PDF, né? Depois eu dou a nota, tá bom? Coloque na página 2, por favor, na 2. Aqui. 2, isso, ó. A definição do que é um conceito. O que de fato é um conceito? O conceito é uma ideia abstrata ou uma noção geral que representa uma categoria ou classe de objetos, eventos, situações ou fenômenos. Ele é usado para organizar o conhecimento e facilitar a compreensão e a comunicação sobre determinado assunto. Pode passar. Sobre determinado assunto. Então, aqui nós temos, agora, a página 3, né? Nós temos a diferença entre um conceito bíblico e um conceito filosófico. Eu preciso deixar isso bem claro,
para que a gente possa trabalhar objetivamente, né? Então, qual é a diferença entre um conceito bíblico e um conceito filosófico? A principal diferença é a origem, né, da autoridade, da sua base de autoridade, né? Então, o conceito bíblico tem uma base no texto bíblico, onde o autor deseja conceituar algo e reafirmar sua fé. Então, você vai encontrar na Bíblia aquele conceito, você não vai criar. Então, o próprio autor conceituou algo e você vai dizer, olha, esse é um conceito bíblico, né? No que diz respeito agora ao conceito filosófico, a sua base é na razão, então é na lógica, é na reflexão, é na crítica, é no deducionismo, é isso, ausentando a necessidade da Bíblia para definir aquilo que está sendo definido. Então, ele define e diz, olha, Trindade é algo, se foi elucidado por algum dos 40 autores bíblicos, então realmente a Trindade é bíblica. Se não foi, é um conceito filosófico. Página 4, só para a gente definir aqui a base. Página 4, a definição filosófica da Trindade observe, Trindade refere-se à crença de que existe como uma única substância, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa crença envolve a ideia de uma pluralidade de pessoas divinas em uma única entidade divina, ou seja, 3 pessoas subsistindo em um Deus, né? Então, a teoria trinitariana afirma que somente na mescla das 3 pessoas Deus existe, conforme o próprio, que Deus é uma trindade. Então, as 3 pessoas que é Deus. O Pai sozinho não é Deus, o Filho sozinho não é Deus, e nem o Espírito Santo sozinho é Deus. O próprio Eli já confirmou isso comigo. Pastor, encerrou o seu tempo. Perdão, então. Você tem... Seria muito importante você continuar o que você quer falar? Ou posso pedir o Eli? Você cede algum tempo para ele? Sim, com certeza. Pode deixar ele falar, pode deixar ele concluir. Ok. Eu estou bem no finzinho já, só é uma página que está faltando. Então, resumindo, a Trindade não admite que o Pai sozinho é Deus, o Filho sozinho é Deus e nem o Espírito Santo sozinho é Deus. Quem é Deus? Quando se fala de Deus, o Deus trinitariano é as 3 pessoas. Então, somente as 3 que pode ser Deus, certo? E aí há uma negação, né, da objetividade de quem é Deus e se torna um Deus abstrato. A página 5, só para a gente encerrar. Tá? Espera aí, só um minuto. A próxima. 5, aqui. Isso. Então, qual dos 40 autores bíblicos defenderam esse conceito trinitariano? Então, a realidade, não há um único autor que tenha elucidado a ideia de que existe 3 pessoas em um só Deus, que é a doutrina trinitariana, que foi postulada, né, isso, na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma única entidade divina. Então, esse conceito foi desenvolvido pela filosofia cristã ao longo dos séculos e não foi articulado por nenhum autor bíblico. Portanto, a Trindade é amplamente considerada como um conceito filosófico e não uma doutrina encontrada nos textos bíblicos, né? Então, em resumo, só uma apresentação simples para a gente saber o que é conceito, né? Já que o tema de hoje é Trindade, é um conceito bíblico ou filosófico, tá bom? Tudo bem. Então, eu vou passar agora a palavra para o Elis, tem 3 minutos, deixa eu colocar ele aqui. 3 minutos para fazer a sua pergunta. Isso, para fazer a sua pergunta para o Marcos Dias. Vamos lá, pode começar. Pastor Marcos Dias, se o que eu apresentei aqui na introdução não é Bíblia, então não sabemos mais o que é Bíblia, porque eu apresentei aqui textos onde fundamentam esse conceito bíblico. A gente vê uma pluralidade de pessoas e a Bíblia apresenta uma ideia, um conceito monoteísta, onde existe só um Deus e 3 pessoas distintas nessa divindade. Então, se isso não for Bíblia, não sabemos mais o que é Bíblia. Agora vai a minha pergunta, que eu quero ver o senhor fugir dessa. Vamos ver se o consegue segurar. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, no grego, estou aqui com o interlinear grego aqui, ó, diz aqui, ó, Poriotentes, matetesates, pantata etni, baptizontes autus eisto onoma to patros, kaito hagio pneumatos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos lá. Onoma. Aqui, nesse texto,
de Mateus 28:19 está aplicado a pessoas ou não? Às vezes que essa expressão aparece ônoma, se refere a algum ser que não é uma pessoa? Essa é a pergunta para o Marcos Dias. Se ele não entendeu, eu posso recapitular novamente aqui. A gente vê que aqui aparece a expressão ônoma, patros, huiol e pneuma hagios. Então, aparece aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, eu gostaria de saber, com respaldo nas Escrituras, se ele quer Bíblia, isso aqui é Bíblia. Que ele apresente para mim ou para os espectadores aonde essa palavra ônoma aparece na Bíblia sem ser para uma pessoa. Pode? Só isso, Elis? Pode Só encerrar? isso. Pode passar Tá para bom. ele. Então, Pastor Marcos Dias agora tem 5 minutos para a sua resposta. Ok. Entre os pontos que eu disse, no que eu creio, o ponto 4, eu disse, eu creio na plena distinção ontológica entre Jesus, o Pai, e o seu Espírito. Mateus 28:19, citei esse texto. Então, o que acontece? A expressão significa, sim, está atribuindo a seres pessoais. Se é isso. Existe uma diferença muito grande entre pessoa e ser pessoal. Depois eu vou trabalhar acerca disso, e o Elis, ele mesmo confirmou, por exemplo, já dando uma... eu tenho que ser bem objetivo. Quando você vai e diz assim, olha, batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, primeiro, aqui não tem nenhum conceito trinitariano. Esse é o ponto. Tá? Se eu fosse um testemunho de Jeová e negasse de que o Espírito Santo fosse um ser pessoal, aí sim, certo? Exemplo, para a gente entender aqui a diferença entre pessoa e um ser pessoal. O que é uma pessoa? Pessoa, dentro do português coloquial, é sinônimo de ser humano. Então, pessoa é um ser humano e um ser pessoal é alguém que tem características, né, isso como função em relação, função em correlação, função de heterorrelação e tem um quarto, certo? Exemplo, alguma criança que nasce com microcefalia, certo? Portanto, perdeu a capacidade de comunicar-se, de ouvir, entender e interagir, ela nunca deixou de ser uma pessoa, porque ela é, sim, um ser humano e continua sendo uma pessoa, mas ela não é mais um ser pessoal. Exemplo, a serpente de Gênesis, né, ela não é uma pessoa, mas ela é um ser pessoal, tinha capacidade de falar, arrazoar, né, entre outras coisas. Então, pessoa e ser pessoal são conceitos distintos, certo? Então, do ponto de vista do que o Elis perguntou, eu não tenho problema nenhum, porque eu atribuo que uma característica do Espírito Santo, e entre as milhares que ele tem, é a pessoalidade. Portanto, o Espírito Santo não é um ser impessoal como uma força ativa, certo? Mas não é ali, literalmente, uma terceira pessoa, e depois nós vamos trabalhar acerca disso. São quantos minutos? Eu estou com quantos? 2 e... Está com 2 minutos e 36 segundos. 2 e 36. Pronto, eu acho que dá tempo para eu falar algum ponto mais. Então, o Pai é uma pessoa ou um ser pessoal? Sim, porque o Pai, que ele é espírito. Então, ele é espírito, mas é um ser pessoal. O Filho é uma pessoa? Sim, ele é uma pessoa de entre todas as características, e não algumas delas, do que uma pessoa é. E o Espírito Santo também é um ser pessoal, tal quanto o Pai é. Portanto, o Espírito Santo é a ação imanente deste Deus que é, de fato, transcendente. 1 Coríntios 3,17 diz: o Senhor é o Espírito, né? Alguns atribuem, esse Senhor é o Pai, outros, esse Senhor é o Filho, né? Mas nunca será visto como uma terceira pessoa de fato. Exemplo, São João capítulo 14, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Na sequência do texto, ele diz que ele enviaria, do Pai enviaria o Espírito Santo, e que ele não poderia estar aqui enquanto, o Espírito Santo não poderia vir enquanto ele estivesse aqui, e ele diz, olha, o Espírito que o mundo não pode ver nem conhecer, porque eles não conhecem, mas vós conheceis porque habita convosco, estará em vós. Então, quando ele fala outro, este outro não tem uma ideia de uma outra pessoa, mas uma outra forma de consolação. Por isso ele disse outro consolador. Então, quem é esse consolador? O consolador era o cumprimento da profecia de Isaías 61, que estava ali, o Espírito de Deus está sobre mim, não é isso? E estava em Cristo.
certo? O próprio Jesus cita essa profecia em Lucas capítulo 4. Então, essa verdade enviaria após sua morte e ressurreição o Espírito de verdade. Então, a verdade estaria enviando o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4 que, por isso, Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Aí nós estamos vendo o porquê que Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como ele está aqui? Na emanação do Espírito Santo, porque após a morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Só para encerrar, 21 segundos, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, quando Jesus disse, aquele que vencer, farei templo e morada no templo do meu Deus, tal, ele vai dizer assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquela era a forma, não estou dizendo a fazer uma aplicação literal, tá bom? Beleza. Então, o Elisa agora tem 3 minutos para a sua réplica. E como não haverá tréplica, tá, pessoal? Costumo fazer debates aqui com tréplica, mas os debatedores concordaram em não fazer tréplica. Então, a última palavra agora vai ser do Elis, e depois o Marcos vai fazer a pergunta dele. Pode falar, Elis. 3 minutos. Como eu já esperava, o Marcos Dias, ele apresentou aqui uma filosofia e os próprios pensamentos dele. Ele não trabalhou o texto, ele não trabalhou o contexto, ele não trabalhou a pergunta, não trabalhou a palavra que eu perguntei a ele, porque essa palavra ocorre cerca de 215 vezes na Bíblia, e ele não trabalhou nenhuma das ocorrências. Simplesmente ele deu uma cambalhota. Ele fugiu, ele inseriu as ideias dele, ele apresentou aí um conceito filosófico, o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele acha, e não trabalhou o texto. Outra coisa, não sei se ele conhece aqui essa obra aqui, ó, Dicionário da Bíblia de Almeida. Tem dizendo aqui, ó, página 66, página 66 aí, ó. Quem tiver esse dicionário aqui de Almeida, pode até pesquisar também aí no site, em PDF. Olha o que é que diz aqui, ó, na página 66. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Então, aqui no dicionário de Almeida diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Outra coisa, o texto que ele não trabalhou agora, Mateus 28, 19. Vamos trabalhar o texto e contexto. Olha aí, ó. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu perguntei ao Marcos Dias se a palavra ônoma aqui aparece alguma vez nas Escrituras, sendo aplicada a algo que não é uma pessoa. Ele não apresentou, porque ele não trabalhou. E Mateus capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás onomar, nome de Jesus. Jesus é uma pessoa. Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo onomar de Emanuel. Emanuel é uma pessoa. Mateus capítulo 1, versículo 25, contudo não conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A expressão nome aqui é onomar. Jesus é uma pessoa. Agora vamos lá. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, onoma. Aqui é uma pessoa. Então, novamente, a gente vê que Jesus é uma pessoa. E todas as vezes, nessas 215 ocorrências no texto bíblico, sempre está relacionado a uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é simplesmente alguém que se revela com uma personalidade, mas ele é, de fato, uma pessoa. E aqui já ficou claro em Mateus 28, 19, 3 pessoas distintas. A gente viu aqui Pai, a gente viu Filho e a gente viu o Espírito Santo. Então, a gente já tem aqui 3 pessoas. Então, já está aí o debate, o pastor Marcos Dias. A gente já vê que o Espírito Santo é uma pessoa diferente daquilo que você apresentou, que somente tem uma pessoalidade. Não é isso que a Bíblia diz. Eu trabalhei o texto, eu trabalhei o contexto e espero que o senhor também trabalhe. Valeu, Elise, obrigado. Agora o pastor Marcos tem 3 minutos para fazer a primeira pergunta dele do debate. Então, pode falar. Ok. 3 minutos. Primeiro ponto, né?
o Elis, ele falou assim, olha, ele está falando aqui uma pessoa. Primeiro, eu trouxe uma argumentação do que é pessoa e ser pessoal. Inclusive, eu estou com aqui pelo menos 8 citações de filósofos, teólogos, entre outras áreas, né, que explica a diferença. E aí ele quer apresentar um conceito de trindade, sendo que ele diz, vamos trabalhar o texto. Até onde ele citou, não mostrou nada de trindade, a não ser no dicionário, que ele deu uma definição que não está na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, você acha que alguém vai mostrar um dicionário dizendo, olha aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. É igual eu querer acreditar no Superman, encontrando agora o gibi do Superman, e acreditar que ele é real, né? Então, quando é um conceito bíblico, é Bíblia. Quando é um conceito filosófico desenhado pelo homem, o homem vai desenhar em algum outro livro que não é a Bíblia, certo? Então, são 3 minutos, já foi um, né? Então, de maneira geral, eu vou só ler um pontinho aqui, deixa eu lembrar aqui a referência aqui, para não perder. A pessoa humana e o ser pessoal, de Herrenbrau, diz assim, é comum que as pessoas considerem os termos pessoa e ser pessoal como sinônimos perfeitos. No entanto, ao mergulharmos mais profundamente nos conceitos, percebemos que há uma distinção sutil, mas significativa, entre eles. Essa distinção se torna especialmente relevante quando abordamos as questões filosóficas e teológicas. Adicionalmente, é importante ressaltar que essa distinção não é apenas uma questão de semântica ou jogo de palavras. Elas têm implicações profundas na maneira de como entendemos a nós mesmos e os outros. Acho que não vai dar tempo se eu fizer a pergunta. Eu vou parar aqui de ler. O que eu vou fazer? A partir da primeira pergunta, vai definir as minhas outras perguntas. Então, eu vou fazer uma pergunta, e se ele me responder de maneira objetiva, dentro da definição bíblica, o que é trindade, as minhas perguntas serão bíblicas. Se ele responder de maneira filosófica, então eu terei que fazer perguntas apenas filosóficas. A minha pergunta é, se a trindade de fato é uma doutrina bíblica, Elis, qual dos mais de 40 autores bíblicos elucidaram esse conceito? Aprendemos aqui o que é o conceito. Então, eu trouxe a definição do que é um conceito. Então, quem trouxe o conceito de que existe 3 pessoas coeternas, coiguais e que formam este Deus? Quem trouxe esse conceito à luz das Escrituras? Entendeu a pergunta, Elis? Sim. Ok, então, Elis tem 5 minutos para a resposta. Pode ir lá. Então, claramente, a gente vê aqui um argumento, ele traz um argumento e faz uma pergunta. E esse argumento dele é um argumento falacioso. Por quê? É um argumento falacioso. Porque a doutrina da Trindade não é só você pegar um texto específico e dizer, olha aqui, eu sou um Deus em 3 pessoas, ou eu sou um Deus e 3 pessoas distintas. Então, não funciona assim. A gente precisa fazer uma análise geral, ou seja, todo um compêndio. A gente precisa de um compêndio para chegar a essa conclusão. Por exemplo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas isso está em um texto só? Você encontra algum escritor bíblico falando que Deus é onisciente, onipresente e onipotente em um texto só? Não. Então, a partir de uma perspectiva geral, a gente vê aqui, Salmos 139, versos 7 a 12, ele é onipresente. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, ele é onisciente. Isaías, capítulo 40, versículo 10, ele é onipotente. Então, isso aí parte de uma perspectiva geral, e esse argumento, ele é falacioso como, apresente um texto onde isso aí é falácia. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar textos. Tendo dito isso, vamos trabalhar os textos aqui. A doutrina bíblica, como eu bem apresentei no início, aí na introdução, é uma doutrina monoteísta. Monoteísta. Acreditamos em um só Deus, porque a Bíblia assim diz, que só existe um. Porém, nos deparamos com textos como João, capítulo 1, versículo 1, que em grego diz aqui, en arche en hologos, kai hologos en proston theon,
kai theos en ho logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, da mesma natureza que o Pai, e sempre existiu da mesma forma que o Pai. Isso está em João, capítulo 1, versículo 1, isso é Bíblia. Atos, capítulo 5, vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, mas eu vou ler aqui o versículo 3, olha aqui, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardada não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então a gente viu que o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Marcos Dias acredita nisso. Então falta pouco para ele ser trinitário. Falta pouco. Se a doutrina bíblica, pense comigo, é monoteísta, ou seja, apresenta que a fé verdadeira tem que ser em um só Deus. Um só Deus. E, ao mesmo tempo, apresenta que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Jesus é Deus, e não são três deuses, logo, o conceito bíblico coerente com aquilo que diz as Escrituras é entender de que existe um só Deus e três pessoas distintas. Tanto é que a gente vê o Pai e o Filho e o Espírito Santo juntos o tempo todo, como foi citado aqui em Mateus 28, 19, e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê também aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, olha o que é que ele diz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, a gente vê que é um conceito bíblico, não é um conceito filosófico. Eu não estou trabalhando aqui filosofia, estou trabalhando Bíblia, estou trabalhando texto bíblico, e não tem como harmonizar isso entendendo de outra maneira. E eu até entendo que a forma que o Marcos Dias apresenta, a forma como ele acredita, é superior à crença unicista, é superior também à crença unitarista, nisso aí ele é superior, porém é inferior à crença na Trindade, porque a doutrina da Trindade, ela consegue harmonizar todos os textos. E o Marcos Dias ele vai ter que criar alguns termos para tentar sustentar a tese dele. Como, por exemplo, ele não diz que o Espírito Santo é uma pessoa, literalmente, mas é uma pessoalidade ou alguma coisa nesse aspecto, mas não é uma pessoa. Então, ele tenta criar alguns termos, algumas coisas, faz algumas manobras, mas não consegue resolver o problema. Ou seja, é uma doutrina que ele já tenta se espelhar na doutrina da Trindade para sustentar a tese dele. Isso aí, Elis. Obrigado. Agora o pastor Marcos Dias, 3 minutos para a sua réplica. Ok. Observe que eu trouxe na minha apresentação uma definição do que significa um conceito. O que um conceito é? O tema do debate, eu quero que você que está em casa, você, trintariano, você, meu irmão e minha irmã que está em casa, entenda. Nós trouxemos uma definição do que significa conceito. O nosso querido irmão Elis, eu agradeço de coração pelo reconhecimento, né? Disse, olha, essa doutrina é superior a isso, aquilo, outro, e na visão dele é inferior à Trindade. Amém. E eu quero deixar muito claro e objetivo. Conceito é um conceito, é uma definição. Estou definindo algo. Se ele deixa claro e diz com todas as letras que, de fato, não existe esse conceito bíblico, portanto, é um conceito filosófico. Se é um conceito filosófico, o tema do debate esta noite ficou claro que a Trindade não foi conceituada por nenhum dos mais de 40 autores bíblicos. Ele disse assim, o Elis, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, logo esses três é que formam Deus, porque não pode existir Deus. Observe, é aquilo que eu falei sobre o deducionismo. Então tem que se deduzir. Aí você vai observar, se Deus é formado de três pessoas e nenhum dos três é Deus sozinho, este Deus trinitariano é um Deus que eu posso chamar de Deus, deixa eu olhar uma expressão boa, um Deus abstrato. Ele não é uma identidade específica.
Ele não tem identidade específica. Deus é o Pai especificamente, é o Filho especificamente, é o Espírito, não. Ele é a unidade, a mescla das três pessoas. Portanto, é formado de três pessoas, né? Sofrendo de algo que depois eu vou falar aqui na frente, quando tiver a oportunidade. Então, aqui está mais do que claro que ele tem uma distinção, né? E aí ele fala assim, mas eu creio que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ele mesmo disse, mas o Marcos também crê. De fato, nós estamos trabalhando é o conceito. Se o conceito da Trindade, como isso se dá, for bíblico, que você não conseguiu mostrar, com todo o respeito que eu tenho pelo Elis, né? Não conseguiu mostrar porque não é bíblico, né? Ele vai mostrar, o Espírito Santo é uma terceira pessoa, e vai mostrar em um outro lugar, é a terceira pessoa da Trindade, em um lugar que não é a Bíblia, né? Então, as bases do que ele está dizendo, afirmando, estão assim, pegar o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eu também creio, aqui não é ponto que a gente vai, que não tem nada a ver. Aí você diz, mas o Marcos trouxe uma definição do que é pessoa, só o Espírito Santo não é pessoa. Não, o Pai e o Espírito Santo são seres pessoais, certo? Não é uma pessoa diferente, pessoa é sinônimo de ser humano, qualquer coisa eu posso ler inúmeros autores que falam acerca disso, e você precisa distinguir a diferença de pessoa e ser pessoal. Só que a base da nossa conversa é a definição do que a Trindade é. É um conceito bíblico? Evidentemente que não. E a partir dessa pergunta, todas as minhas outras será baseada na questão filosófica, já que ele não tem um texto de algum autor bíblico que elucidou esse conceito. Beleza. Agora o Elis vai ter 3 minutos para fazer a sua segunda pergunta do debate. Pode começar. Vamos lá. A próxima pergunta, logo de maneira objetiva aqui, que eu gostaria de fazer ao Marcos Dias, é se existe alguma coisa na Bíblia que é exclusiva do Pai e deixa Jesus de fora? Existe esse exclusivismo? O Pai é isso aqui e Jesus não pode ser isso aqui que o Pai é. Isso aqui é só do Pai. Isso aqui é só o Pai que pode ser, é só o Pai que pode exercer. Então, eu gostaria de saber se existe esse algo que é exclusivo somente do Pai e que o Filho não pode ser ou não pode fazer, não pode realizar, porque é algo exclusivamente só do Pai. Então, já pode passar para ele o Isaías Navi. A pergunta é essa. Já foi? Então tá. Já. Então, Marcos, o Eric pode colocar o cronômetro 5 minutos para o pastor Marcos responder. Vai lá. Ok. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Jesus veio nos fazer conhecer aquele que é verdadeiro e naquilo que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia nos diz também, em Filipenses, capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, assumindo-se a forma de servo, não é isso? De homem, morreu, em outras palavras, né? E, por isso, Deus exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, e assim por aí vai. Em outras palavras, Jesus tem tudo que o Pai tem. Jesus exerce, está imprimido em Jesus todas as características de Deus, o Pai. Jesus só não é a fonte, porque existe um único Deus de forma suprema. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eu não estou falando de Deus maior e Deus menor. Estou falando de fonte. O Pai, por exemplo, se a Trindade trabalha em um Deus abstrato, que não é nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, isso é São Tomás de Aquino que diz, isso é Santo Agostinho que diz, e os pais da Capazó dizem isso também, que essas três pessoas subsistem em um Deus, porque o conceito é filosófico, né, e vai trabalhar essas coisas, essas questões. A Bíblia mostra que Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. João vai tratar acerca disso, Filipenses vai tratar acerca disso, Hebreus 1 vai tratar acerca disso, Atos 15 vai tratar acerca disso. Agora, Jesus é uma divindade menor? Não. É maior? Não. É igual? Escute bem, vamos analisar. Se for maior, é uma outra, de maior poderio. Se for menor, tem que ser um outro, de menor poderio. E se for igual, eu estou admitindo um outro de igual poder. Então, Jesus tem a divindade do Pai. Tem a divindade do Pai, certo? Jesus, ele exerce tudo que o Pai é.
então, de maneira muito objetiva, deixando muito claro acerca disso, né? Eu posso até pontuar aqui qualquer coisa acerca de alguns textos, né? Eu confesso que hoje eu ia trabalhar, como eu sei que a Trindade é um conceito mais filosófico, confesso que eu ia trabalhar apenas a questão filosófica com Elis, né? Mas eu vou tentar, tem tempo ainda? 2 minutos, né? Deixa eu pegar aqui uns textos aqui rapidamente. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui, só um minuto, tá? Certo. Então, em outras palavras, enquanto eu estou procurando aqui, né? Enquanto eu estou procurando aqui. Então, de maneira geral, só existe um Deus, né? Jesus não é a fonte da sua divindade, mas não é um Deus menor, como que, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Jesus disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, não é isso? A Bíblia vai tratar em João 14, tem tempo, né? Em João 14, versículo 10, diz, não creio que o Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Inclusive os unicistas acham que Jesus é o Pai por isso, né? Mas não digo, não, as coisas que eu vos digo não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede pelo causa das obras, né? As obras que eu vos faço são procedentes de meu Pai, João 10:32, João 5:19, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. Inclusive, nesse contexto, se aproxima mais um pouco da pergunta do Elis, nesse texto de João 5, porque Jesus fala uma coisa que o Pai não faz nesse texto, né, na continuação do texto, que o Filho faz, João 5. É que o Pai diz, o Pai não julga, mas ele deu poder ao Filho a julgar. Então, o Pai é que não faz algo, mas deu autoridade para o Filho fazer. E estou falando desse texto específico. Não o contrário. Jesus, de modo contrário, diz que o Filho não pode fazer nada se ele não vê o Pai fazendo para que ele possa fazer, como consequência. Ok. Terminou? Ainda tem? Sim, acabou o tempo. Acabou. Elis tem 3 minutos para a sua réplica. O que eu pude ver aqui foi o Marcos Dias realizar uma façanha que fazia tempo que eu não via. Ele realizou a façanha de debater com ele mesmo. Porque tudo que ele apresentou aqui é o que a gente trinitário acredita. Então, falta pouco para ele ser trinitário. Só falta ele mudar alguns termos e aí ele está de volta na doutrina da Trindade. Outra coisa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 6, não tem a palavra fonte aqui no texto. Isso aí foi por conta dele. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Opa, peraí. Todavia, se para nós há um só Deus, e aí Marcos Dias disse, não, o Pai é a única fonte, é a fonte de Jesus, é a fonte do Espírito Santo, o texto não trabalhou fonte. Embora que em alguns, nos pais da igreja ou algum outro canto lá venha ter fonte e outras expressões, o texto não diz. O texto não diz. E eu aqui estou trabalhando texto. Inclusive, eu estou trabalhando Bíblia, não é filosofia, não é Bíblia. Todavia, para nós há um só Deus e Pai. Agora, será que esse exclusivismo aqui que Paulo menciona deixa de fora o Filho? Será que o Filho não é essa divindade? Será que o Espírito Santo não é essa divindade? Então, veja como está equivocado o Marcos Dias. Vamos ver aqui, ó, a epístola de Judas, fica antes de Apocalipse. Versículo de número 4 aqui, ó, Judas. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, a gente vê que a palavra mono, aqui aplicada a Jesus, diz que ele é o único soberano. Então, se Jesus é o único soberano, então ele é a única fonte de soberania. Quer dizer que o Pai não é essa fonte, Marcos Dias? Porque aqui a fonte seria Jesus. Se a gente for seguir esse exclusivismo que você apresentou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, como se o Pai é a fonte, porque ali diz que só o Pai é Deus,
Então, aqui, Jesus seria a única fonte de soberania. Então, o Pai não seria parte dessa fonte, ou não seria a fonte, e sim Jesus seria a fonte. Então, veja que esse argumento que você apresenta é contraditório, precisa ser refeito, analisado aí com calma, e aí você vai chegar a uma conclusão correta do que, de fato, a Bíblia diz e apresenta. Um conceito em que esse exclusivismo não deixa de fora nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Então, a gente vê que, se o Pai é a fonte, porque aparece que só ele é Deus em 1 Coríntios 8, então aqui só Jesus é a fonte, porque aparece que só ele é único soberano. Beleza. Agora o pastor Marcos vai fazer a segunda pergunta dele do debate, não é isso, pastor? Isso. Então tá bom. Me ajudem a... Se caso eu me perder aí, vocês me ajudam. Segunda pergunta do debate, Marcos Dias. Pode ir 3 minutos aí. Ok. Observe, você que está ouvindo em casa, que ele disse assim, ele disse que é a primeira vez que ele viu alguém, um debatedor, debater com ele mesmo. Então, ele disse que as coisas que eu falei, ele crê. E o que eu disse? Que existe uma fonte de toda a divindade. Né? E aí, ele diz que crê e combate, né? A Trindade, em primeiro lugar, a Trindade não crê que existe uma fonte, como ele disse que crê. A Trindade é abstrata, portanto, é as 3 pessoas juntas que formam Deus, e esse conceito é inexistente. Depois eu vou fazer uma pergunta e vou comprovar com vocês que ele não crê nisso. Então, outra coisa que ele faz, ele cria um espantalho, e eu acredito que não foi porque ele quis, né, em afirma algo como se eu negasse a divindade de Jesus, né? E não é isso. Ele mesmo disse, com suas próprias palavras, que eu creio que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, certo? Só que a fórmula, volto a dizer, a fórmula que é apresentada, Deus, Jeová, né, YHWH, diz que ele é Deus e fora Deus não há nenhum tipo de Elohim, não há nenhum tipo de divindade, não existe, certo? E aí ele vai para Judas, capítulo 1, né, que mostra que ele é o soberano, como se ele fosse, então, a própria fonte da divindade. Se ele é o soberano, quem deu essa soberania a ele? Mateus 28 diz, Filipenses capítulo 2 diz, Mateus 28, 19, versículo 20 diz, Hebreus capítulo 1 diz, quem foi? Foi o pai dele. 1 Coríntios capítulo 24, capítulo 15, versículo 24 em diante diz, e por aí vai, né? Vou fazer minha pergunta, senão não vai dar tempo. A minha segunda pergunta, Elis, observe, o pai, eu vou prolongar um pouquinho essa pergunta por causa do pessoal que está ouvindo, mas você já me respondeu isso, mas eu preciso refazer para que o pessoal entenda. O pai sozinho é Deus? O filho sozinho é Deus? O Espírito, não são várias perguntas, é uma só, né? Será que o pai sozinho é Deus? O filho sozinho é Deus? O Espírito Santo sozinho é Deus? Você já me disse que não. Nenhum deles pode ser Deus sozinho, né? Eles têm que ser Deus na mescla dos 3. Já que você disse que a Trindade é um conceito bíblico, né? Aí eu queria, em primeiro lugar, você me respondesse. Pai sozinho é Deus, Filho sozinho é Deus, Espírito Santo sozinho é Deus, né? E se a Trindade é um conceito bíblico, qual dos autores bíblicos conceituou que nenhuma dessas pessoas é Deus sozinho? Se essa Trindade é bíblica e esse conceito é bíblico, quem foi que conceituou que o Pai não é Deus sozinho? Porque 1 Coríntios 8,6 determina a pessoa de quem é Deus, né? E você diz que, e a Trindade como um todo, não apenas você, que nega que o Pai sozinho é Deus, o Filho sozinho é Deus, o Espírito Santo sozinho é Deus, né? Qualquer coisa eu posso, inclusive, colocar referências bibliográficas aqui desse conceito que não estou aqui criando espantalho. Eu acho que você entendeu a pergunta, né? Então tá bom. Elísio, tem 5 minutos para a resposta. Espera aí, deixa o Eric posicionar. Vai. Novamente, aqui a gente vê o Marcos Dias trazendo aqui à tona algo que já foi refutado no início, porque ele quer um texto específico, aonde mostre o que ele quer, e não funciona assim. Eu falei que esse argumento ele é falacioso, porque assim como o Pai é onisciente, onipresente e onipotente, isso não está inserido em um só texto, está em um compêndio, da mesma forma a doutrina da Trindade. Não é um só texto específico, é um compêndio, é todo um resumo, toda uma análise geral das Escrituras para se chegar a essa compreensão. Não é simplesmente pegar um texto aqui, um texto ali, olha aqui, não. É todo um compêndio.
Outra coisa, a gente vê aqui, o Marcos Dias, você fez uma pergunta aí, se o Pai é Deus sozinho, ou se o Filho é Deus sozinho, ou se o Espírito Santo é Deus sozinho. Se isso fosse verdade, teria que ter um texto na Bíblia dizendo que o Pai é Deus sozinho. Para o Pai ser Deus sozinho, o Filho e o Espírito Santo não poderiam existir tendo a mesma natureza que o Pai. Então, é por isso que, para ser Deus, ou para ser o que ele é, tem que ter ali as três pessoas, porque eles três têm a mesma natureza. Então, se você diz que o Pai não pode ser Deus, o Pai pode ser Deus sozinho. Isso está escrito aonde? Não está escrito que o Pai pode ser Deus sozinho. Não está escrito que o Filho pode ser Deus sozinho, e muito menos o Espírito Santo. Por quê? Os três têm a mesma natureza. Se os três têm a mesma natureza, sempre existiram. Sempre existiram. E isso a gente encontra nas Escrituras. A gente vê aqui, foi o texto que eu ia, inclusive, até trabalhar ele. João capítulo 1, e o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que é que a gente pode ver aqui? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a gente vê aqui, en arre, en hologos, kai hologos en prostonteon, kai teos en hologos. Esse en aqui, você acredita que Jesus sempre existiu? En é o imperfeito de emi, é um verbo altamente estativo, e a gente vê aqui algo interessante. Esse verbo, ele narra desde o momento primeiro até onde a narrativa está sendo executada, e até onde a narrativa está sendo executada, Jesus, olha o que é que o texto diz, o verbo era Deus, o verbo não se tornou Deus. Então, a gente tem aqui um sujeito, que é o Logos, e a característica desse sujeito é Theos. Então, Jesus é Deus, tanto quanto o Pai, você acredita nisso, e ele é coexistente com o Pai, e aí você precisa acreditar nisso, porque é isso que a gente está vendo aqui no texto. Jesus é coexistente com o Pai. Ele sempre existiu da mesma forma que o Pai sempre existiu. É por isso que não tem como desvincular uma coisa da outra. Você não pode separar as substâncias, você não pode separar a natureza de Deus. Então, respondendo objetivamente, não se pode separar a natureza de Deus. Porque se a gente vê aqui que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, não tem como desvincular isso. Não são três deuses. É um só Deus e três pessoas distintas nessa divindade. Então, não tem como você separar essa substância ou separar essa natureza. Então, ficou claro aqui que existe uma divindade e não tem como ser Deus sozinho. Entendeu? Está respondido aí de maneira objetiva, Isaías. Agora o pastor Marcos tem 3 minutos para a sua réplica. Ok. Então, eu fiz uma pergunta. Deixa ele... Vai. Então, eu fiz uma pergunta para o Elis. Ele falou que eu estou com um argumento falacioso. A falácia, né, é um adjetivo que se refere a algo que é enganoso. Eu trouxe a definição do que significa conceito. E ele está dizendo que não existe esse conceito e diz que eu estou trazendo um argumento falacioso. Como se, não havendo esse conceito na Bíblia, ele pudesse, então, defender que as três pessoas... Portanto, o conceito é meramente filosófico. Ele pega esse conceito que é meramente filosófico, um conceito de um Deus desenhado pelo homem, do século V em diante, e atribui a ele características que ele crê que ele desenhou ou que outras pessoas desenharam e ele aceitou, né? E aí ele diz assim, na argumentação, não se pode separar a natureza de Deus, né? Só que eu não perguntei sobre ele separar a natureza em si, porque a natureza é una, só que pessoas são três, né? Então, a pergunta era se o Pai, isso é ser pessoal, há uma diferença entre ser pessoal ou pessoa, né, e divindade. Então, quando se fala da pessoalidade é uma coisa, quando se fala de divindade é outra, certo? E aí entra num grande problema, né? Por exemplo, como o Deus que o Elis crê é um Deus meramente filosófico, aí recai sobre o problema do motor imóvel, que Aristóteles definiu, né? E que, por exemplo, a Tomás de Aquino
deixa claro que tudo é movido, né? Isso é o conceito basilar de Aristóteles. Tudo que se move é movido por alguém. Tudo que se move é movido por algo. Menos Deus. Deus, ninguém o move. Só que o entendimento de mover não significa sair de um lado para o outro. Mover significa ser melhorado. É sair de potência para ato. Potência, para quem não sabe, é o ato de você ter a qualidade daquilo que vem a ser. Exemplo, uma semente. Tem a qualidade de vir a ser uma árvore, mas ainda não é uma árvore. Ato, por sua vez, já é aquilo que é pleno, né? E aí, o Deus abstrato da Trindade, o Pai, como ele mesmo disse, não tem como o Pai sozinho ser Deus, o Filho sozinho ser Deus e o Espírito Santo sozinho ser Deus. E então, o Pai move o Filho, que move o Espírito, e ambos, movendo-se um ao outro, traz esse conceito de passa de potência para se tornar ato. Portanto, ele sozinho não seria Deus, logo seria apenas pessoas, né? Seria hipóstase. E na equação dos três é que existe um Deus. Portanto, este Deus é imperfeito, porque tudo aquilo que é móvel, se um move o outro, há uma imperfeição, logo ele recebe coisa que ele ainda não tinha. Se o Pai sozinho não é Deus, ele precisa receber na mescla, né? A gente chama de potência ativa e passiva. Ele transmite potência e recebe potência até que se torne ato pleno. E essa plenitude é a divindade, que é um desenho, como eu disse, de um Deus meramente filosófico, porque você atribui uma imperfeição, que é algo que ele não tem por natureza. Se o próprio Pai não é o que é por natureza sozinho, ele é imperfeito. Ele carece, ele necessita da mescla das três pessoas, né? E a gente pode trabalhar, não sei, meu tempo acabou? Não dá para ver aqui. Então, o Deus bíblico, ele é diferente. Acabou? Sim. Elisa, agora você vai ter 3 minutos para fazer sua terceira pergunta do debate. Você mandou alguma coisa aqui, não foi? Peraí. Sim. Deixa eu baixar aqui. Eu não estou conseguindo baixar, calma aí. Só um minuto. Foi. Deixa eu botar na tela. Pode começar. Você tem 3 minutos para fazer sua pergunta. A gente vê aí no livro do Marcos Dias, na página 75, diz assim, abre aspas, este princípio de intercâmbio é reforçado quando lemos Isaías 6 e Atos 28. Em Isaías 6, do 8 a 10, observamos que o texto descreve a voz do Senhor, YHWH, dando instruções ao profeta Isaías. No entanto, em Atos 28, 25 a 27, o apóstolo Paulo cita o mesmo trecho de Isaías, mas atribui tais palavras ao Espírito Santo, falando a Isaías. Isso reforça a ideia de que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim uma manifestação do próprio Deus. Isso aqui o Marcos Dias está tentando mostrar que o Espírito Santo é o próprio Pai aqui nessa fala dele. Não tem como desvincular isso que eu estou dizendo aqui. Que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo é a ação imanente do Deus transcendente. Isso aqui está no livro dele, aqui, na página 75. E um pouco mais abaixo, ele também traz uma ideia que se o Espírito Santo é distinto do Pai, logo, quem seria o Pai de Jesus? O Espírito Santo ou o Pai? E aí, Marcos Dias, eu gostaria que você respondesse se o Espírito Santo e o Pai são as mesmas pessoas. Tá feita a pergunta, pode passar para ele aí, o Isaías. Beleza, só deixa eu posicionar aqui. Então, o pastor Marcos Dias tem 5 minutos para a resposta. Vai lá. Ok. Eu vou responder de maneira objetiva, depois eu vou ampliar aqui. Fica bem mais fácil para quem está acompanhando. Ele fez uma pergunta se o Espírito Santo é a pessoa do Pai. 1 Coríntios 3,17 diz assim, o Senhor é o Espírito. Aí cabe a ele dizer se é uma terceira pessoa ou não.
Quando eu falo que é um intercâmbio, né, no próprio livro, ele deveria ter visto, tá um pouquinho antes, inclusive, eu falo que o Espírito Santo é a ação imanente de um Deus que é transcendente. E na introdução ainda desse debate, eu deixei claro que eu creio na distinção ontológica entre Pai, Filho e Espírito, certo? Portanto, o Espírito procede, inclusive falei isso também, procede tanto do Pai quanto do Filho. Portanto, ele terá característica horas do Pai ou horas do Filho, se estivermos correlacionando após morte e ressurreição de Cristo. Também falei algumas coisas. E nesse tema que ele viu aí no livro, eu cito, por exemplo, Salmo 95, quando ele diz assim, porque ele é o nosso Deus, né? Isso, no versículo 8 diz, isso é Deus falando com Isaías, né? Isso é Salmos 95. Isaías não, perdão. Diz assim, não endureceis vossos corações, assim como na provação do deserto, como no dia da tentação do deserto, perdão. Isso é Salmo 95. E você tem uma nova aplicação com uma característica, por exemplo, nesse caso do Espírito Santo, que é o que estamos intercambiando. Exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 9. Porquanto diz o Espírito Santo, está fazendo um empréstimo literário do Salmos capítulo 95. Não endureceis vossos corações, como na provação no dia do deserto. Também cito, nesse mesmo ponto que ele fala, de Isaías 6, versículo 8 a 10, quando o próprio Deus, YHWH, Jeová, fala com Isaías, e aí, ao falar, ele diz assim, e ele disse, vai e diz a este povo, ouvis e de fato não entendereis, e veis e de fato não percebereis. Só que o autor Paulo, aqui em Atos 28, versículo 25, vai atribuir a isso ao Espírito Santo e não uma outra pessoa. Porque se de fato fosse uma terceira pessoa, não havia intercâmbio, mas o Espírito Santo é a ação deste Deus que transcende tudo, agindo de maneira imanente. Então, aí você vai ver ele dizendo, bem falou o Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías, dizendo, a este povo diz, vendo não vereis, e por aí vai. Eu posso citar inúmeros textos, por exemplo, Provérbios capítulo 30, ou, por exemplo, Atos, melhor dizendo, Atos 13, 30, senão o tempo não vai. Atos 30, Atos, perdão, 13, versículo 30 e 31. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, né? E aí, quando você vai para Romanos capítulo 8, versículo 11, vai intercambiar de novo. E o Espírito Santo é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Parei. E você vai intercambiando. Eu posso citar inúmeros textos que tratam da questão do intercâmbio. Mas eu deixei claro com todas as letras que há uma distinção ontológica. Então, Deus, ele transcende tudo e ele emana aquilo que ele é. O Espírito Santo sustenta todas as coisas de Deus, porque é a emanação de Deus. E você vai ver que o Espírito Santo, ele aparece ou sendo atribuído à questão do Pai ou do Filho, mas nunca de uma terceira pessoa. Por isso que Jesus, até a ele, o Espírito de Cristo, né, o Espírito de Deus, sempre atribuindo ao mesmo ser, não é isso? Ok? Acabou o tempo. Não, tem tempo ainda, tem 1 minuto. Tem 1 minuto? Sim, então pronto. Então, qual foi a pergunta agora, Elise? Deu um branco aqui na mente. Eu perguntei se o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa. Ok, obrigado. Então, você vai ver, por exemplo, na escritura que ele cita ali de Jesus sendo gerado, a Bíblia diz que ele foi gerado pela virtude do Altíssimo, né? E era ali atribuindo ao Espírito Santo. E quem gera é genitor. Se o Espírito Santo fosse uma outra pessoa, o pai de Jesus seria o Espírito Santo. Porém, ele gera, né, isso dentro dessas características, não atribuindo a uma outra pessoa, porque o pai de Jesus não é uma outra pessoa, né? Então, você sempre vai atribuir, sempre, o Espírito Santo como sendo a emanação deste Deus e não como sendo meramente, ou de um lado, né, um ser abstrato, isso meramente uma força ativa, impessoal, e nem sequer uma terceira pessoa, certo? Se der tempo, eu posso até ler aqui ainda algumas definições de que é pessoa e ser pessoal, porque talvez o Eli ainda não entendeu um conceito como esse, porque nós estamos trabalhando na questão de conceitos, né? Acabou o tempo? Acabou o tempo, agora acabou. Ok, agora tem 3 minutos para sua tréplica, Elise. Vamos lá. O Marcos Dias, ele acredita que o Espírito Santo é uma ação de Deus. Vamos ver.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos lá. Recares tu Kyrio Iesu Cristo, kai re agape tuteu, kai re koinonia to hagio pneumatos, metapanto rimo, amém. Se o Espírito Santo fosse, como Marcos Dias apresentou aqui, uma ação de Deus, então não haveria necessidade de ter pneuma aqui no texto. Por quê? Se o próprio Pai já está no texto, não haveria necessidade de mencionar o Espírito Santo, visto que o Espírito Santo seria uma mera ação de Deus. Seria apenas uma ação de Deus. Então, isso aí já cai por terra diante do texto bíblico. Isso aqui não é filosofia, o Marcos Dias. Isso aqui é Bíblia. E é Bíblia nos originais. Aqui é pirão. Você está comendo pirão aqui. Olha aí, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, vamos lá. Se o Espírito Santo fosse apenas uma ação de Deus, e aí a gente vê que o Pai está no texto, logo não haveria necessidade de fazer distinção entre ele e essa ação. Porque se o Espírito Santo é a ação, e aquele que move a ação está no texto, então, isso aqui segundo a tese do Marcos Dias, não haveria necessidade de mencionar o Espírito Santo. Então, eu vejo que esse argumento dele é fraco, e novamente a gente vê aqui, trabalhando aqui, ó, 3 pessoas distintas. Ele fala pessoalidade, tentando driblar a realidade, porque na verdade é pessoas. Vamos lá. Recares tu Kyrio, que a graça do Senhor Iesu Cristo, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é uma pessoa. O amor de Deus, a gente vê aqui o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é uma pessoa, e a gente vê que ele não é uma mera ação de Deus, mas ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. O Marcos Dias, é claro que ele defende que o Espírito Santo é Deus, porém ele defende que o Espírito Santo é uma ação desse Deus. Outra coisa, não tem texto nenhum na Bíblia onde diz que o Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo, ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Isso aí o Marcos Dias acertou. Eu também acredito nisso, que o Espírito Santo é procedente tanto do Pai quanto do Filho, mas ele não é o Pai e ele não é o Filho. Ele não é o Pai e ele não é o Filho. Inclusive, ele tem vontades também. Ele realiza também o seu querer. A gente vê isso na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando fala ali dos dons, que ele reparte a cada um como ele quer. Então, o Espírito Santo não é uma mera ação de Deus, mas ele é o próprio Deus. Isso aí. Então, agora o pastor Marcos Dias vai fazer a sua 4ª pergunta, não é isso? Eu achei minha réplica, não é? Foi 5. Agora eu estou me perdido. Calma aí. Agora foi a sua. Agora a sua réplica, isso. 3 minutos da sua réplica. Desculpa. Pode começar. Ok. O Elis, depois vocês podem observar e voltar quem vai ver o debate depois, que ele fala que eu digo que o Espírito Santo é apenas a ação de Deus. Eu nunca disse isso no livro. Tá? Eu não utilizo. Pelo contrário, se ele dá uma lida, eu acho que na página 393, se não me falha a memória, ele vai ver as atribuições que é dado ao Espírito Santo. Então, eu tenho N atribuições que é dado no Espírito Santo. Eu não sei se a página é essa mesmo, tá? E seria bom fazer uma leitura completa ou, né, não trazer afirmações, né, porque quando você diz apenas isso, você está limitando algo que eu nunca limitei. Então, nenhum trinitariano nega que o Espírito Santo é a ação de Deus. Ninguém vai negar isso. Agora, dizer que é apenas isso, aí é brincadeira. Porque se não é a ação de Deus, é a ação de quem? Do diabo não é, do homem não é, é de Deus. Né? Outra coisa que ele fala é como se, depois ele ajustou, como se eu não cresce que o Espírito Santo, aí ele diz que eu creio que o Espírito Santo é como se fosse, eu vou usar aqui uma expressão, como se fosse, entre aspas, não foi dito isso, uma força mesmo, né, um ser inanimado. Eu nunca disse isso. Tá? Peraí, só um minuto, Marcos, calma um minuto. Peraí, pausa aí, o Eric.
Ô, Eli, você falou quantos minutos agora? Eu não lembro, eu acho que deve ter sido uns 5 minutos. Foi 5 minutos? Foi. Foi 5 minutos, Eric? Ele falou? Não, eu achei que tinha sido 3, mas se ele tá falando, deixa em 5. Tá bom, é que eu tô com isso na cabeça. Vai, desculpa. Pode continuar o horário dele. Perdão. Ok. Sou eu? Então, a Bíblia mostra que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. E ele disse, eu creio nisso. Se procede, flui, procede, é posterior, não tem nada de co-eternidade, co-igual, nada disso. Está procedendo do Pai, procede do Filho, emana do Pai, porque proceder e emanar são sinônimos. Ele procede, ele vai fluir, né? E o Espírito Santo não tem nenhuma escritura que diga que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma suposta trindade. Nós deixamos claro, ainda nesse debate, que o conceito é meramente filosófico. Ele mesmo disse, não é porque você quer um conceito que eu vou ter que encontrar na Bíblia, porque de fato não tem. Na introdução ele disse, há só um eco de algo que sequer mostrou o eco. Quando ele, por exemplo, cita que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele não usou Bíblia, usou um dicionário Almeida, né, um dicionário trinitariano. Então, o que está sendo comprovado aqui, né, que a Trindade, ele pode falar, o Pai é Deus, o Filho é Deus, amém, ele sabe que eu concordo com isso aí. Eu estou falando do conceito. O conceito trinitariano é inferior, e muito inferior. Inclusive, quando se fala da história da igreja, nos 3 primeiros séculos, absolutamente nada do que eles crê, nem mesmo aqueles que são chamados, entre aspas, de trinitários, cria. Porque ele crê num conceito que a gente chama de Constantino Niceno-Napolitano, um conceito moderno, um conceito filosófico que nega que o Pai é Deus sozinho, o Filho é Deus sozinho, ou seja, o Pai precisa de mais 2 pessoas para formar, e por isso ele não entrou no cerne da questão do áudio, do que foi falado sobre o motor imóvel, né, porque tudo move Deus, Deus não é perfeito, Deus trinitariano precisa que o Filho e o Espírito movam para que ele seja plenamente Deus, uma vez que ele sozinho só é homem, ou ser pessoal. Terminou. Aqui, agora eu fiquei com um negócio na mente, a pergunta que o Elis fez foi se o Espírito Santo e o Pai eram a mesma pessoa, não é isso? Sim, isso. Ele perguntou sobre o termo intercambiável, isso. Aí você respondeu, né, pastor? Respondeu 5 minutos. Sim. E ele fez a réplica dele. Foi? Não foi isso? Não, ele fez a pergunta. Não, mas agora até eu buguei aqui. Entendeu? O que o Eli estava falando naquela hora, o senhor entrou falando, fazendo uma tréplica. Ele estava fazendo a réplica da pergunta que era se o Espírito Santo e o Pai eram o mesmo. Qual a sua pergunta? Por exemplo, você está fazendo uma réplica agora, mas de qual pergunta? Eu estava dando a réplica do que o Elis respondeu. O Elis respondeu minha pergunta, né? Ou foi... Qual pergunta? Não, quem fez pergunta foi ele, né? É isso que eu estou falando. Tem alguma coisa errada aí. Não, tá. Minha mente, assim, como eu tô com dor de cabeça, eu avisei para vocês mais cedo, minha mente tá meio lenta hoje, né? Então eu. Então, o senhor era para fazer a pergunta agora. Mas no fim pode dar aí minutos mais para ele, então. Desculpa aí, tá, Elis? Não tem problema não. Pode prosseguir aí, pode continuar. Faça a pergunta. E vai ser a 4ª pergunta do debate, não é isso? Isso. A 4ª agora. Não, é a 4ª? Vai a terceira. Terceira, foi mal. Porque a 4ª teria que ser o lá. É a terceira agora, né? Isso, terceira. Ok. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão do Espírito Santo, mas como o Elis não conseguiu mostrar nenhum tipo de conceito biblicamente, eu gostaria que ele respondesse. Eu falei sobre motor imóvel. Falando agora, Elis, sobre a questão, este Deus trinitariano é um Deus concebido pelos pais da igreja, em especial os pais da Capadócia, é um conceito bem tardio, que trouxe uma base, não é isso? Gregório de Nissan e mais 2 que mais se destacaram, e diz que Deus subsiste em 3 pessoas, né? Então, subsistir significa existir a partir de uma força que está alheia a ela, porque o Pai sozinho não é Deus, o Filho sozinho não é Deus, o Espírito Santo, porque não existe um triteísmo. Se cada um sozinho fosse Deus, seria um triteísmo.
Eu nem vou perguntar especificamente sobre isso. Eu quero que você me explique como se dá em um Deus que é imperfeito, Deus trinitariano, ele é abstrato, é imperfeito, uma vez que eu vou deixar bem claro, porque eu fiz uma pergunta sobre a questão do motor imóvel, né, falei sobre, não foi, então, se ele transmite uma perfeição que o Espírito não tem e o Filho não tem, e se ele recebe também dos dois uma perfeição que ele não tem, porque sozinho ninguém é Deus, tem que ser a união das três, então eles transmitem e recebem, isso a gente chama de potência ativa e potência passiva. Só que tudo que é potência, Elis, quer dizer que é imperfeito, quer dizer que precisa de algo para que o torne perfeito. Por exemplo, eu creio que o Pai é o único Deus. Vou te dar um exemplo. Eu creio que o Pai é o único Deus. Se o Pai é o único Deus, ele transmite em Cristo, porque ele é a fonte de tudo, tal. Então, aquilo que Jesus tem provém do Pai, como ele mesmo disse. Então, tudo que eu tenho veio do Pai. O Pai, eu sou herdeiro de tudo, e por aí vai. Tem muitos textos. Mas eu quero que você foque nessa pergunta. Como entender um Deus que é abstrato, que só ele sozinho, não existe nenhuma pessoa que é Deus dos três, é a unidade das três que nega vários textos, Deuteronômio, 1 Coríntios e por aí vai. Se ele transmite e recebe potência, tanto passiva como ativa, ele não é perfeito, ele é imperfeito. E como conceituar o Deus bíblico que é perfeito? Essa é a pergunta. Agora o Elis tem 5 minutos para responder. Vai lá. Muito bom essa pergunta que o Marcos Dias fez aí, porém, é um argumento falacioso que, novamente, ele constrói aí, e ainda ele faz um ataque ao espantalho, porque na fala dele soa como se eu defendesse que o pai precisa do filho, e o filho precisa do espírito, e alguma coisa nesse aspecto aí, como se um precisasse, como se fosse uma necessidade. Nenhum momento eu apresentei isso, e nenhum trinitário vai defender isso. Mas por que a gente chega à conclusão de que só existe um Deus e 3 pessoas distintas? Então, não é o Pai separado, que é Deus sozinho, não é o Filho separado, que é Deus sozinho, nem o Espírito Santo. Por quê? Não se pode separar a substância, não se pode separar a natureza. A gente sabe, e a gente apresentou aqui, que existe um só Deus. Há, de fato, biblicamente, um só Deus. A doutrina bíblica, ela é monoteísta, há uma ênfase enorme nas escrituras falando sobre isso, que há um só Deus, que a doutrina bíblica é monoteísta. Porém, vale destacar, vale salientar, há 3 pessoas distintas. Quem são essas 3 pessoas distintas? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Então, a gente vê que a ousia, essa natureza divina, as 3 pessoas têm. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não é 3 deuses, não é 3 deuses, não é triteísmo, mas é um só Deus e 3 pessoas distintas. Então, está descartado o unicismo, está descartado o triteísmo, está descartado o unitarismo e está descartado a tese morfe do reverendo e pastor Marcos Dias. A gente vê aqui, segundo as Escrituras, há somente um Deus e os demais são falsos. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5 a 6, e inclusive esse texto foi citado pelo Marcos Dias, porque ali enfatiza a divindade do Pai. Contudo, isso não faz com que só o Pai seja o Deus verdadeiro e essa fonte. Porque se isso fosse verdade, pelo fato de estar escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que só existe um Deus e esse Deus é o Pai, se só o Pai fosse esse Deus, lá em Judas, capítulo 1, versículo de número 4, diz que Jesus é monossoberano. Então, se Jesus é monossoberano, é o único soberano, então Jesus é a fonte da soberania e o Pai já vai ser uma emanação dessa fonte. Então, esse argumento seu, ele é falacioso, é um argumento que não tem sustentação bíblica, e você diz que eu apresento um conceito filosófico, quando, na verdade, eu apresento um conceito bíblico, porque eu estou apresentando texto bíblico, eu não estou inserindo as minhas ideias, mas eu estou lendo e mostrando o que diz a Bíblia. Olha aqui,
Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Diz que o pai é YHWH. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz que o filho é YHWH. Juízes, capítulo 15, versículo 14, diz que o Espírito Santo é YHWH. Agora vamos lá. Isaías, capítulo 45, versículo 23, diz que o Pai é Senhor. Atos, capítulo 10, versículo 36, diz que o Filho é Senhor. Atos 28, versículo 25 a 23, diz que o Espírito Santo é Senhor. Isso fazendo referência a Isaías, que você também acredita nisso. Isaías, capítulo 6, versículo 8 a 10. Vamos lá. Quantos senhores a Bíblia apresenta como sendo o verdadeiro? Como sendo o todo-poderoso? Quantos? Só existe um. Então, se só existe um, como conciliar tudo isso sem acreditar na doutrina da Trindade? Porque a gente vê que o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, mas só existe um Senhor. E são pessoas distintas. Porém, é uma só divindade. Então, biblicamente, o conceito que se sustenta é mais próximo, ou é de fato aquilo que os apóstolos acreditavam, é a doutrina da Trindade. Então, qualquer credo, qualquer outra coisa que venha surgir posteriormente, foi baseado ou tem algumas ideias que foi tirada do texto bíblico, porque a gente vê que o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Beleza. Agora, 3 minutos para a réplica, pastor Marcos Dias. Ok. O que acontece? O Elis, de novo, ele saiu pela tangente, né? Porque, de fato, não dá para responder, né? Ele disse, de novo, veio com um argumento falacioso. Eu aconselho, dá uma lida sobre no livro Os Princípios da Filosofia de São Tomás de Aquino, as 24 teses fundamentais, né? Na página 43. Eu aconselho dar uma lida sobre, para ver se o meu argumento é falacioso ou não. Aconselho também você dar uma lida nos pais da Capadócia, tá? Junto com seus irmãos Gregório ali de Nissan, né? Isso São Basílio, tá? De Cesareia. Com Gregório de Nissan, Gregório de Nazirienzo, né? Que são os pais da Capadócia ali. Basílio, Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho, dentre outros, que vigorosamente defenderam o que eu estou dizendo, tá? Que Pai sozinho não é Deus, Filho sozinho não é Deus, e que a mescla dos três é que forma este Deus. Aí você disse, não, mas o Pai não precisa de ninguém para ser Deus. Parei, se ele não é Deus sozinho, como ele não precisa? Você pega um argumento e volta atrás do próprio argumento. Você diz, não, mas ele não precisa de ninguém. Então ele é Deus sozinho, por si mesmo. O Filho também é Deus sozinho, por si mesmo, não precisa de ninguém. Aí você afirma uma coisa e fica voltando atrás, vai e volta, né? E esse é um grande problema, porque o Deus abstrato filosófico, que não é nenhuma das três pessoas, diga-se de passagem, não é nenhuma das três, você mesmo deixou claro que nenhuma das três sozinha podia ser Deus, se ele não há uma ousa que reveste essas três pessoas de forma unânime, sem misturar substância, confundir, esse é o conceito Trindade, não tem nada de falácia, só que aí você diz, não, mas a Trindade são três pessoas coeternas, coiguais. Sim, é o conceito filosófico, não é bíblico. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que o Pai sozinho é Deus, o Filho sozinho é Deus. Aí você vai e diz assim, olha, bem que o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Aí você vai para Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você sabe que o texto está dizendo, ouve Israel, Jeová, nosso Elohim, é o único Jeová, certo? Então, trabalhar o que eu creio, eu não vou bater aqui, não tem o que eu vou, você fala coisa que eu creio, eu estou falando da definição, o que você crê são três pessoas que formam esse Deus, e eu não creio nisso, eu creio que existe um Deus, e este Deus, a fonte, este Deus, quando eu falo Deus, eu estou falando daquilo que é essencialmente, quando eu falo fonte é isso, tá? Então existe um Deus, absolutamente um Deus, um ser, e ele tem uma identidade, ele não é abstrato, este Deus chama-se Jeová. Esse Deus, para ficar mais claro, é o Pai de Jesus Cristo. São João, capítulo 17, versículo 3. Mas Jesus não é Deus? Sim,
Ele é Deus no Pai. Tudo que Jesus tem é procedente do Pai. Jesus foi gerado do Pai. Não existe esse negócio de coeterno, coigual e que formam esse Deus. Este conceito de coeternidade, coigualdade foi criado à luz da história, né, isso pela filosofia. Então, você olha a história da igreja e vai observar, por exemplo, Atenágoras de Atena, Irineu, o próprio Tertuliano, que dizem que ele era um trinitariano, ele vai dizer assim, houve um tempo que não existia... Eu tenho aqui para... Sim. Vale, pastor. O próprio Tertuliano vai dizer bem claro que houve um tempo que não existia ninguém com o Pai, somente o Pai, e o Pai gera o Filho. Atenágoras de Atena vai dizer que Jesus é o primeiro broto do Pai, é sustentado pelo Pai. Isso é a história da igreja dos primeiros séculos, né? Vai atribuir o Espírito Santo como uma emanação de Deus. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Na próxima você continua, na sua próxima vez. Tá, não, tudo bem. Elis, acho que é a quarta pergunta agora, não é isso? Quarta e última pergunta. No final, vou dar 5 minutos para cada um fazer umas considerações finais, aí você pode desenvolver melhor aí. Então, vamos lá. Elis, 3 minutos para a sua quarta e última pergunta do debate. Vai lá. O Marcos Dias, ele diz que a doutrina da Trindade é um conceito filosófico. E eu provei o contrário aqui, mostrando que é um conceito bíblico. Não foi com um texto ou dois, foi com diversos textos, onde ficou claro aqui, de forma escancaradamente clara, que o conceito é bíblico. Outra coisa, o conceito Deus em Morphe é um conceito bíblico ou é um conceito filosófico, Marcos Dias? Responda para mim, se é um conceito bíblico ou um conceito filosófico. Pode passar para ele? Sim. Então, vamos lá. Pastor Marcos, 5 minutos. Espera aí, que ele vai posicionar. Isso. Pode ir. Pode. Pode. Deus, a expressão morfe ou morfê, está lá em Filipenses, né? Você pode encontrar a expressão em si. Então, a expressão, que é o de menos aqui, né? Aí você diz, eu vou chamar aqui de a definição do Deus em morfe. É uma definição bíblica ou não? Sim, é bíblica, totalmente bíblica. Para nós há um só Deus, ou Pai. Biblicamente, está claro. Definiu quem ele é, ok? Jesus em São João 17,3. Para nós, a vida eterna é essa. Reconheça a ti só como Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviastes. Então, nós temos ali Paulo falando, que é o profeta, o apóstolo, doutor e luz dos gentios. Nós temos o próprio Jesus falando, né? Agora, eu estou negando que Jesus, ele exerce essa divindade? Não, não estou negando. Eu já deixei bem claro. Por isso que este Deus que eu apresento, ele tem uma identidade. É o Pai. A Bíblia definiu. Deuteronômio 6,4, você citou aqui, entre outras escrituras. Né? O Paulo vai dizer isso em centenas de escrituras, pelo menos dezenas delas. Paulo vai dizer o Deus e Pai de Jesus Cristo. Jesus vai dizer assim, aquele que vencer, farei templo e morada do meu Deus, certo? Então, ele tem um Deus, Deus não tem outro Deus, certo? Então, existe um Deus bíblico, a qual é a fonte de tudo, porque Deus não é abstrato, certo? Jesus recebe do Pai, imprimido do Pai, ele foi gerado pelo Pai. Então, ele recebe as características, então, Jesus não é uma outra divindade, certo? Tal quanto a Trindade crê, só que você crê em coeternidade, coigualdade, a Bíblia não trata acerca dessas questões. Tanto que eu perguntei para você acerca disso, e você deixa bem claro, e deixa claro que o conceito não é bíblico. Então, se eu for aqui trabalhar escrituras, né, que eu tenho aqui algumas anotadas, o que eu mais tenho é a escritura para dizer que tudo que Jesus faz é procedente do Pai. Eu tenho aqui para a escritura para deixar claro que todo poder e autoridade ele recebeu do Pai. Eu tenho aqui a escritura para dizer que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, lhe dando nome sobre todo nome, para a glória de Deus, o Pai. Eu tenho a escritura aqui dizendo que o Pai o glorificou, e claro que temos 3 vias de entendimento desse glorificou, dependendo do texto, né? Então, uma das vias é ele cumprindo a palavra. Então, ele glorificava a Deus e Deus glorificava, né? Uma das vias, claro. Então, assim, o Deus bíblico, ele tem uma identidade. O Deus bíblico tem uma identidade. O Deus filosófico trinitariano não tem, porque ele não é nenhuma das 3 pessoas em particular,
certo? Então, quando alguém pergunta quem é Deus, eu digo, é o Pai de Jesus Cristo. Se alguém pergunta, Jesus é Deus no Pai. O Pai é Deus em si mesmo. Ele é o autoteos, ele é o autoexistente em si mesmo. Jesus, ele deixa claro em muitos aspectos. Por exemplo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita, o verbo habitar. 1 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Filipenses 2, por isso Deus exaltou soberanamente, ou de sobremaneira, lhe dando nome sobre todo nome, né, para a glória de Deus o Pai. 1 Coríntios 15, 24 em diante, ou 28, que agora fugiu a memória, aonde Deus entregou o reino ao seu filho, certo? E ele está governando de maneira soberana, certo? Exceto, ele só não tem mais autoridade do que aquele que deu autoridade a ele, segundo o texto. Então, quem deu autoridade é maior do que ele, é isso? E ele, eu não estou falando de divindade maior e menor, tá? Tudo está sujeito aos pés de Cristo, porque o Pai lhe sujeitou todas as coisas, certo? Então, assim, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Como eu disse, eu posso citar inúmeras escrituras. Não temos nenhum lugar que a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Isso é inferência das pessoas. 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, né? Quem é esse Senhor? É o Pai? É o Filho? Só não é uma terceira pessoa. Eu estou trabalhando nesse texto. Quando eu falo sobre questões intercambiáveis, está intercambiando, e não tem como dizer que não está intercambiando nos textos que eu citei outrora, certo? Acabou meu tempo? 12 segundos. Amém. Sim. Terminou? Parou? Sim. Tudo bem. Então, agora, essa é a resposta do Marcos. Agora, Elis, sua réplica, para depois a última pergunta do Marcos. A gente vê que o Marcos Dias, ele tenta taxar de filosofia a doutrina da Trindade pelo fato da gente se utilizar de alguns termos. Um deles eu poderia citar aqui é substância, essência. Então, ele tenta dizer que a doutrina da Trindade, com base no que falamos sobre essência ou natureza, ele tenta dizer que é um termo que a gente se baseia na filosofia. Porém, o conceito do próprio Marcos Dias aí é um conceito filosófico, não é um conceito bíblico. É um conceito filosófico porque ele defende que existe uma substância que se estende, ou seja, que tem uma extensão. Então, ele defende que é tipo uma cachoeira que se estende. Então, observe que, inclusive, no livro dele tem até um desenho, onde ele faz ali uma cachoeira, e ele consegue entender tão bem Deus que ele desenhou Deus lá no livro dele, como uma cachoeira, e aí mostrou ele se estendendo. Veja aí a filosofia e como é fácil de compreender o Deus que ele apresenta. De maneira que ele até fere um dos extremos, porque a gente sabe que para tudo tem dois extremos, e ele pendeu mais para um do que para outro, porque ele foi tão longe nesse extremo dele, que ele chegou a desenhar Deus em um papel, como se Deus fosse meramente algo tão simples assim de se compreender. Outra coisa, novamente, ele fez aí um ataque ao espantalho. Outra coisa aqui, ó, o texto de João, capítulo 17, versículo 3, quando diz ali que o Pai é Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, esse exclusivismo, Marcos Dias, já foi trabalhado aqui no debate. Isso aí não deixa de fora o Filho e não deixa de fora o Espírito Santo. Então, da mesma forma que o Pai é Deus verdadeiro, o Filho também é, não porque o Filho é uma extensão do Pai, mas porque o Filho tem a mesma natureza que o Pai. Isso é Bíblia. É só você ler João capítulo 1, versículo 1. O Filho tem a mesma natureza que o Pai. O Filho sempre existiu da mesma maneira que o Pai. O Espírito Santo sonda até mesmo as profundezas de Deus. Como é que ele sonda até mesmo as profundezas de Deus se ele é esse próprio Pai? Então não faz sentido. Se ele sonda até mesmo as profundezas do Pai, tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Então a identidade desse Deus Todo-Poderoso é Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que a Bíblia apresenta. Então, fugir disso é fugir da realidade
é negar o que a Bíblia diz e prestar um desserviço ao invés de prestar serviço. Outra coisa, você falou aqui, ó, deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Deus exaltou a Jesus. Deus exaltou a Jesus. Mas Deus exaltou a Jesus no corpo. No corpo ele foi exaltado. Beleza. Então, agora, o pastor Marcos Dias tem 3 minutos para fazer a última pergunta do debate. Pode ir lá. Pode? Ok. Ele fala que tem um desenho do Deus. O Deus trinitariano está desenhado na página 271, né? Tem várias pessoas. Entra no nosso canal, Monoteísmo Absoluto. Tem um link lá que você vai baixar o livro gratuitamente, tá? Tá lá em um dos vídeos. Acho que é o primeiro vídeo logo, se não me falha a memória. Então você vai baixar gratuitamente, você vai ver o Deus trinitário desenhado em comparação. É uma pena quando alguém diz assim, ele cabe tanto na mente dele que ele desenhou. De quem é aquele símbolo que desenhou um ciclo dentro do outro em forma de 3, parecendo eu esqueci o nome, aquele negócio que roda, perdi o nome agora, espina, ou alguma coisa assim. Quem que desenhou isso não é a doutrina da Trindade que tem desenhado isso, não é muitos trinitarianos que comparam Deus com ovo e tudo mais, não só o desenho, como trabalha a questão ali da equivocidade, né, da univocidade, que é um outro erro, né. E aí eu falo de um Deus, né, na página 271, que é minha pergunta, né? Vai dar tempo de eu fazer. De um Deus que é uma ousia, porque não existe 3 pessoas, não existe 3 deuses, então existe 3 hipóstases, ou seja, 3 pessoas. Isso é o conceito lá da Trindade, só ler lá a história da igreja, o conceito moderno, né? Porque antigamente ninguém cria nisso. Isso só veio existir do século V para frente. No século IV você vê algumas coisinhas ali com os pais da Capadócia que trouxeram essa definição. Aí existe uma ousia que reveste 3 pessoas, reverte as 3 pessoas. Portanto, a pessoa do Pai sozinha, ou ela, escute bem, a pessoa do Pai não é Deus, a pessoa do Filho não é Deus, a pessoa do Espírito Santo não é Deus. O que elas são? Hipóstases. O que isso quer dizer? Pessoas. É isso que a Trindade ensina. Porque existe uma ousia. Ora, se a pessoa do Pai sozinha não é Deus, o Filho sozinho não é Deus, e o Espírito Santo sozinho não é Deus, quem é Deus? A ousia que está revestindo as 3 pessoas. A ousia significa essência divinal. É este ser abstrato que a própria pessoa do Pai não é Deus, do Filho não é Deus, do Espírito Santo não é Deus. E ainda me diz que esse conceito não é filosófico, ninguém na Bíblia elucidou isso. Eu vou fazer o seguinte, como é a última pergunta, eu vou fazer uma pergunta bíblica. Qual é dos autores bíblicos que trabalharam o Espírito Santo como sendo uma terceira pessoa? Em especial, eu queria que você desse atenção no texto de 2 Coríntios 3,17, onde diz assim, o Senhor é o Espírito. Quem é este Senhor e este Espírito que está sendo atribuído ali? Tá? É uma terceira pessoa, o texto deixa claro que é uma terceira pessoa, tá certo? Beleza. Acabou. Elis, já tá mutado. Tá mutado. Tem 5 minutos para a resposta. Pode ir? Pode ir. Vai. A gente vê aqui o Marcos Dias. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, observe que coisa interessante, os espectadores podem analisar. E eu rogarei, aqui é uma pessoa. Eu rogarei, aqui a gente vê Jesus se dirigindo, rogando a uma outra pessoa que é quem? Seu Pai. E ele quem? O Pai. Vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Vale destacar que outro aqui é alos, diferente de héteros no grego. Alos indica aqui que é da mesma natureza. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo é distinto, porém é da mesma espécie que o Pai, da mesma espécie que o Filho. Então o Espírito Santo ele tem a mesma natureza que o Pai e a mesma natureza que o Filho, e ele é distinto dos dois. E ele é uma pessoa, porque o texto mostra aqui, ó,
para que fique convosco para sempre. Esse convosco para sempre indica que tem outras pessoas que é para quem o Espírito Santo vem. Então, existem pessoas no texto para quem o Espírito Santo vem. Então, Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e tem outras pessoas no texto. Então, não tem para onde fugir. Outra coisa, Atos, capítulo 5, aqui Atos, capítulo 5, que foi até lido também aqui já no debate. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardada não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Portanto, formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, da mesma forma que o Pai é Deus. Então, a Bíblia apresenta que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus. E tem textos que é exclusivo, dizendo que só o Pai é Deus. Porém, esse exclusivismo não deixa de fora o Filho e não deixa de fora o Espírito Santo, e também não faz com que o Pai seja o Deus que é tipo uma fonte que joga uma água, e essa água é o Espírito Santo e essa água é Jesus. Isso aí é uma mera interpretação e fruto da cabeça do Marcos Dias. Não é uma interpretação bíblica, não é uma interpretação coerente, mas é algo que vem do próprio Marcos Dias. Outra coisa aqui, ó, em João, 1 Coríntios 8:4, a gente já trabalhou. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Pai é Deus. Então, a gente vê que o Pai é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. O Filho é Deus. E Atos 7:51, o Espírito Santo é Deus. E a gente viu também Atos 5, 3 e 4, que o Espírito Santo é Deus. Então, biblicamente, se a Bíblia apresenta o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus, e não são três deuses, logo está se tratando aqui de três pessoas distintas e uma só divindade. Deuteronômio 6:4, que foi o que a gente citou também lá, e o Marcos Dias até tentou trabalhar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único ali, errada, é unidade composta. Então, até no livro de Deuteronômio 6:4 é uma unidade composta. Um outro detalhe, essa ousia que ele apresentou aí, não é uma divindade enchendo três pessoas. Isso aí é uma falácia, é um argumento falacioso. Se a gente analisar pela Bíblia, essa ousia, na verdade, é a natureza do Pai, a natureza do Filho e a natureza do Espírito Santo. Porque a gente vê que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, ali está falando de Deus na sua essência. E, essencialmente, Deus é imortal, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E tudo isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. Então, só aí já é um checkmate na crença apresentada pelo Marcos Dias. Beleza, agora a réplica do Marcos e a gente já vai para o final. Ok. Observe, pessoal. Só está um minuto aí, marcada? Não. Pronto. Observe aí, pessoal. Que vocês observaram, eu fiz uma pergunta muito clara. Se existe um texto onde conceitua o Espírito Santo como uma terceira pessoa, ele não mostrou em lugar nenhum. Disse, em especial, 2 Coríntios 3,17, quem é este Espírito que está sendo atribuído ali? O Senhor é o Espírito. É uma terceira pessoa? Ele nem sequer foi no texto. Então, ele foi para um lado e para o outro, né? E aí, ele começa em São João, capítulo 14. O versículo 6 de São João 14 vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Elis, ele sabe que até uma bússola, por exemplo, eu estou precisando de uma bússola, uma lanterna, não estou dizendo que o Espírito Santo é sem pessoal, estou dizendo que até uma bússola, uma lanterna, ou qualquer coisa que me auxilia é um consolador, ou é o Paracletos, ele sabe disso, né, que se aplica a tudo que nos auxilia, tanto pessoais e impessoais. Eu nem estou dizendo aqui que o Espírito Santo é um sem pessoal, tá? Aí, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, ele faz sinônimo de uma outra pessoa, e aqui é uma outra forma de consolação. Certo? É esse entendimento. Por isso
que é uma outra de igual forma, uma outra da mesma essência, porque é o mesmo Consolador que nele estava em Cristo, estava em Jesus, por isso ele disse, está convosco, atribuindo a Jesus, ele sendo esse Consolador, que estava e este Espírito estava em Jesus, vou deixar bem claro, este Espírito estava em Jesus, Jesus disse, o Espírito está convosco, e diz, e estará em vós. Quem que estava com ele? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, Isaías 61, me ungiu, tal, para isso e aquilo outro, Lucas 4, Jesus reafirma, certo? Aí ele diz, ele vos dará um outro Consolador, tal. Aí, isso não tem nada relacionado à minha pergunta, né? E nada relacionado a uma terceira pessoa, não, nada disso. O que a Bíblia está mostrando é que Jesus, ele é verdade, e Deus enviaria este Espírito da verdade. Não, e aí entra a questão deste outro Consolador, não uma outra pessoa, mas uma outra forma de consolação. Jesus era aquela forma, né, física, e hoje essa consolação é espiritual no homem, não nem em Jesus apenas, certo? E aí você vai ver a Bíblia deixando bem claro, né, vou citar aqui uma escritura só para a gente, Jesus disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Parei, mas a gente não está esperando Jesus voltar? Como é que ele está aqui agora? Se ele está onde tem 2 ou 3, ele está no nosso meio. Ele está justamente aqui, nessa presença, nessa emanação. Jesus disse, ouça que o Espírito diz às igrejas, atribuindo a ele mesmo, Apocalipse 3:13, certo? Jesus disse, está aqui todos os dias. É um outro Espírito, né? Não é um outro Espírito, né? Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus, né? Isso, e que Deus habita em nós, certo? Oi. Porque hoje esse Espírito está conosco. Acabou o tempo, mas agora você vai ter 5 minutos agora para suas considerações finais. Aí depois... Não, quem vai falar é o Elis, perdão. Elis é o primeiro. 5 minutos para considerações finais, depois o Marcos e a gente encerra. Pode ir. O texto que o Marcos Dias tinha apresentado ali, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, aqui, Marcos Dias, nada mais, nada menos do que uma ênfase ao Espírito, mostrando o senhorio do Espírito. Mas aqui não está dizendo que o Espírito Santo é o Pai, muito menos Jesus, que, mesmo que você não diga isso de forma clara, mas traz aí alguns vestígios, como se você defendesse, e você defende, inclusive no seu livro, que o Espírito Santo é o Pai, pelo fato de ser procedente tanto do Pai quanto do Filho. Então, na essência, você defende que o Espírito Santo é o Pai e é também o Filho. Isso aí a Bíblia não diz em lugar nenhum. Outra coisa, se a gente trabalhar o próprio texto, que você também deu uma cambalhota aí interpretativa, em João, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se o Espírito Santo é o próprio Jesus, não haveria necessidade de mencionar o Espírito Santo como sendo uma pessoa distinta no texto. Outra coisa, se a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, as palavras que aqui estão, foi da vontade de Deus que estivesse da forma que está. Então, veja, eu rogarei ao Pai. Então, se o Espírito Santo não é distinto, rogar não é rogar, o Pai não é o Pai, ou seja, você vai desconstruir o texto bíblico. Outra coisa, você associou aqui esse outro como se fosse apenas linkado com Consolador. Linkado com Consolador. Não é. O link aqui não é esse. A ideia do escritor João não foi essa. Essa é uma ideia sua, baseada em um conceito seu, que foi formulado aí a partir de 2015. Não é o que a Bíblia apresenta. Porque o que a Bíblia apresenta aqui é que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, outro aqui é distinto, para que fique convosco para sempre. Também você apresentou aí, durante o debate, que Jesus
recebeu a autoridade, que Jesus foi exaltado, mas quando Jesus foi exaltado, ele foi exaltado no corpo. Quando Jesus recebeu a autoridade, ele recebeu a autoridade no corpo. E textos exclusivos que você utilizou, aplicados ao Pai, não deixa de fora o Filho, não deixa de fora o Espírito Santo, porque a natureza que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo da mesma forma. Então, são pessoas distintas, coeternas e coiguais, biblicamente. Biblicamente é o que a gente vê. Então, não era necessário que tivesse a palavra aqui, ó. Eu sou um Deus em 3 pessoas. Não há essa necessidade, porque o conceito geral, se a gente vê o resumo, porque observando todo um compêndio aqui, a gente vê que há um só Deus e 3 pessoas distintas nessa divindade. E o texto que você apresentou enfatiza aqui em 2 Coríntios 3:17, que você disse, ele correu, ele fugiu, e não foi nada disso. Isso aí você se emocionou, mas isso não foi verdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, isso aqui quer dizer que o Espírito Santo é Jesus? Quer dizer que o Espírito Santo é o Pai, por causa desse texto? Não tem sustentação nenhuma. Afirmar isso é mera conjectura, é dedução, é ilação, é achismo, mas não é exegese bíblica e não é uma exegese genuína. Então, eu poderia resumir dizendo que, biblicamente, a gente vê que existe um só Deus e 3 pessoas distintas. Essas 3 pessoas são distintas e têm a mesma natureza. Não é uma ousia que enche as 3 pessoas, mas são 3 pessoas que têm a mesma natureza. É por isso que são coeternas, coiguais, e aquilo que o Pai tem, o Filho tem, e aquilo que o Filho e o Pai têm, o Espírito tem. E o Espírito Santo sonda até mesmo as profundezas de Deus. Como é que ele sonda até mesmo as profundezas de Deus? E não é Deus tanto quanto o Pai é. Me diga qual ser pode sondar quem é Deus e não ser Deus tanto quanto ele. Então, ele tem a mesma natureza que o Pai. Ele tem a mesma natureza que o Filho. É por isso que a gente viu aqui João 14, outro Consolador, da mesma espécie que o Pai, da mesma espécie que o Filho. Isso aí, agora, Pastor Marcos, 5 minutos para suas considerações finais para a gente encerrar. Ok. Ele, no fim aqui, ele criou alguns espantalhos, né? Ele disse que esse outro Consolador é uma outra pessoa distinta. Primeiro ponto, né? Ele disse assim, que Jesus foi exaltado no corpo. São João, capítulo 17, versículo 5, diz assim, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A intensidade da glória é exatamente aquela mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Portanto, quando ele volta para a glória, ele não voltou para uma glóriazinha menor e não sei o que, não. Essa glória que ele recebe, que ele foi, é a mesma que ele tinha antes que o mundo existisse, certo? E ele recebe de quem? Do Pai. No que diz respeito a que ele diz, não, mas Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus, de seu Filho, que clama a Pai. Quem é esse Espírito do Filho? É a verdade e o Espírito dessa verdade, que é Cristo. Por isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas, certo? Então, não há como dizer, aí ele vai lá assim, não, mas está escrito lá, eu perguntei quem era aquela pessoa de 1 Coríntios 3,17. Essa interlinear, que o senhor tem ela aí, ela diz, o Senhor é o Espírito, tem um artigo definido, tá? O Senhor é o Espírito. Portanto, não está dizendo na qualidade que ele é Espírito, né? E isso você deveria aplicar quando você diz que ele é pessoa, por exemplo. Ele é Espírito, é o que ele é, a qualidade do ser. Agora, quando fala ele é o Espírito, está atribuindo a questão literalmente da identidade, é um artigo definido, certo? Outra coisa, deixa eu lembrar que foi tanto que você falou. Aí você diz assim, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, como se eu negasse. Então, assim, o problema é o conceito. O conceito trinitariano nega que as 3 pessoas, cada uma delas,
pode ser classificada como Deus. Ninguém pode, por si só, ser classificado como Deus. O que eu creio, Deus, o Pai, é definido, tem texto bíblico, é de maneira clara, de maneira objetiva, né? Jesus recebe tudo do Pai, aquela mesma glória que ele tinha antes que o mundo houvesse, não é outra no corpo, não, ele recebe antes que o mundo houvesse, recebeu de quem? Do Pai, certo? Então, quando vamos trabalhar, esse é o problema do Deus trinitariano. Jesus, por exemplo, se esvazia da kenosis, né? Ele não acessa aquilo que ele é, e aí ele usa a divindade do Pai. Ele está cheio da divindade do Pai, 1 Coríntios 5,19, Colossenses 2,9, entre outras escrituras, ele está cheio da glória do Pai, mas não pode usar a sua, então é duas. Se ele se esvazia da sua para usar de outra, então tem duas. Então, assim, o conceito trinitariano, ele... Aí entra pericorese, teantropia, e aí diz que não é filosófico esse conceito. Aonde é que você vai achar esse Deus filosófico nas escrituras? Tá aqui o tempo. Então, onde você vai encontrar? De maneira geral, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 1,3, graça a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ausenta o Espírito Santo. E deixa claro, nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, 2 Coríntios 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1,3, Paulo, não da parte dos homens, não é isso? Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai. Deus e Pai, que os ressuscitou dentre os mortos. Sempre atribuindo ao Pai e Filho, ausentando a terceira pessoa. Filipenses 1:2, a vós, a graça da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2, aí por aí vai, eu tenho um monte, eu poderia citar inúmeras escrituras, inúmeras, e aí você vai ver que Jesus não afirmou em lugar nenhum, por exemplo, Lucas 10:22, não afirmou que quem conhece plenamente o Pai e o Filho e o Espírito, não é isso? Está nessa relação mútua, não, é o Pai e o Filho, o Espírito Santo não entra. João, né, isso lá em 1 João 1:3, ele não menciona os cristãos que têm essa comunhão também com o Espírito Santo, mas é com o Pai e o Filho, é isso. Jesus, ele não apresentou o Espírito Santo como testemunha dele e do Pai dele. Ó, se a lei exige o testemunho de duas pessoas, a lei exige o testemunho de duas pessoas, e Jesus disse, o meu Pai dá testemunho de mim, e eu também dou testemunho de mim. Por que ele não disse que é o Espírito Santo que dava, já que é uma pessoa? Porque aí ele atribui a ele mesmo que é a vítima, ele é a vítima e é a própria testemunha da acusação, mas não atribui a uma pessoa, sendo que a lei exige uma pessoa além dele. Então, assim, né? João 10:30, ele diz que ele e o Pai, né, isso está nessa unidade de pessoa, mas não atribui ao Espírito Santo. Jesus também fala da união entre o Pai e o Filho, né, isso, e o Filho e o Pai, mas também não cita o Espírito Santo em São João 14:10, capítulo 17 também, versículo 21, acabou o meu tempo não, né? 14 segundos. Então, de maneira geral, foi um prazer estar aqui. O Elis é um grande amigo, ele sabe, eu falei até para ele, eu vou tranquilo, vou falar mais de questões filosóficas mesmo, porque a Trindade não é um conceito bíblico, isso ficou mais do que claro. Beleza, então, pastor, Elis Nascimento, muito obrigado a todos. Eu acho que eu vou para o final agora, porque deu 2 horas, quase 2 horas praticamente o debate. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Gostei, muito bom. A gente pode marcar outros também. E a gente vai se falando no WhatsApp. Você que não assistiu o debate, assista do começo. Deixe seu comentário aí no chat e vamos ver a repercussão do debate, ok? Tá certo? Obrigado a todos. Então, posso encerrar, pessoal? Pode. Posso encerrar? Sim. Sim, pode sim. Então, Feliz, valeu, Isaías, foi um prazer, todos aí, no nome de Jesus. Valeu, então. Estamos encerrando aqui. Obrigado a todos. Tchau.